CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião pública dessa quarta-feira, dia 12, nessa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Como de costume, vamos fazer nossos avisos. A casa, ela tem os cursos, que é de extrema importância para todos aqueles que estejam na doutrina espírita. Nós temos estudo de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras, que é reservado para o trabalho interno. Os nossos estudos, eles são realizados pela parte da manhã, à tarde e também à noite. Quem, porventura, não puder estar presente, pode acompanhar pelas redes sociais. Às quartas-feiras, nós realizamos a reunião pública às 15 e às 19 horas. Da mesma forma como neste mesmo horário, nós realizamos também o passe de cura. Aos sábados, nós realizamos a reunião pública às 10 e às 17 horas. Aos sábados, nós realizamos também a obra social, que ela inicia às 8 horas e vai até às 12 horas, onde é atendido cerca de pouco mais de 320 a 330 famílias, as mães com seus filhos, que tomam o seu café da manhã, as crianças vão para a sala de evangelização, e ao meio-dia, ao término da obra social, então é oferecido o almoço a todos. A casa, ela necessita da ajuda de todos, no sentido em que ela, mensalmente, ela ajuda as famílias menos favorecidas com suas cestas básicas. Então, como sabemos que hoje pode ser que esteja um pouco difícil para as pessoas poderem comprar cesta básica, mas ajudando, trazendo 1 quilo de um alimento não perecível, a casa vai formar assim a cesta básica e poder, então, ajudar essas famílias no final do mês. Tanto quanto como as pessoas que aqui frequentam podem testemunhar que a casa é sempre muito limpinha, cheirosa, tem sempre um cafezinho para poder atender a todos que aqui estão. Então, ela necessita também de material de limpeza. Então, tudo aquilo que as pessoas puderem ajudar, a casa com certeza agradecerá. Tanto quanto roupas, desde que elas estejam, mesmo que usadas, mas que estejam em bom estado, né, de uso, porque a casa repassa, né, a essas famílias menos favorecidas, assim como cobertores, enfim, tudo aquilo em que nós, no nosso dia a dia, necessitamos, não podemos esquecer também que essas famílias também têm as mesmas necessidades. Nós solicitamos a gentileza, aqueles que porventura estejam portando celular, que possa desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal, porque na hora da reunião, na hora em que o palestrante estiver fazendo a sua explanação, fica sempre muito desagradável, né, o toque do celular, que tira a concentração, além de deixar a própria pessoa
num constrangimento, né? Então não esqueçam, por favor, ou desligar ou colocá-lo no modo vibracal. A nossa reunião hoje terá como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8. E a abertura será feita através do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 88. Nós teremos o nosso companheiro Paulo Nagai, que irá fazer a palestra, e na hora do passe, a sustentação será feita pela nossa querida companheira e trabalhadora da casa, Sandra Ferreira. Vamos então, aliás, antes até de iniciar, só lembrando a todos que nós estamos chegando ao final do ano e temos umas bolsinhas ali de crianças, aqueles que porventura puderem ajudar apadrinhando essas crianças. Os itens são coisas muito simples, com certeza não vai pesar no bolso de nenhum padrinho, né? Mas vai tornar essas crianças muito felizes ao chegar o Natal. Então, fica ali do lado da nossa livraria, aqueles que porventura puderem ajudar. Ali tem a etiqueta contendo o nome, a pessoa coloca o seu nome, o padrinho, e entrega na livraria, e terá até o dia 20, 25 de novembro para poder devolver. Nós vamos então fazer a leitura da lição 88 do livro Caminho, Verdade e Vida. Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoa-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade,
Se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Querido Mestre Jesus, assim já felizes pela oportunidade de estarmos nesta casa, no Centro Espírita Altivo Panfiro, acompanhados pelos guias espirituais que sustentam o pilar desta casa, felizes, agradecidos, pedimos a sua permissão, Mestre, para que possamos dar por iniciado a reunião pública desta quarta-feira, das 19 horas. Assim seja, graças a Deus. Com a chegada do nosso companheiro Paulo, vamos fazer a leitura. Paulo, se permite, vou fazer a leitura apenas do primeiro ponto, para poder lhe passar a palavra. São 19 horas, que nos diz a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Querido Paulo, que Jesus lhe abençoe e que possamos aproveitar ao máximo a sua explanação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. O estudo de hoje é do capítulo 11, o amar ao próximo como a si mesmo, é o item 8 que o nosso companheiro leu, a lei de amor. Ele leu o primeiro parágrafo. Eu vou ler o segundo, não o parágrafo todo, que ele leu só uma parte, mas também não vou ler o parágrafo todo, que é grande, mas uma parte aqui que é muito importante para a base do nosso raciocínio. Na continuidade do texto, ele diz o seguinte: na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente fogo todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além de sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Bom, por que eu fiz questão de ler esse trecho? Primeiro, porque ele dá uma ideia bem clara para nós sobre a evolução humana, como o homem evolui para a perfeição. Isso é muito importante porque ele serve de base para muitos conceitos e a gente vai desenvolver eles durante o estudo. E principalmente quando ele coloca aqui nessa última parte que aquele que ama não conhece nem a angústia da alma nem do corpo. E isso aí a gente faz uma ligação com o que a gente chama da medicina espiritual, que é exatamente a medicina da alma. Porque Jesus, quando veio e encarnou entre nós, ele não era o médico do corpo, ele falava assim, o médico das almas. E exatamente por quê? Porque os conceitos que Jesus passava e que a doutrina espírita vem esclarecendo, detalhando mais, ele nos leva a um bem-estar, a uma postura moral que vai ter como consequência a saúde. E é isso que trata a medicina espiritual. Não o corpo. O corpo, a gente costuma falar, faz parte também, mas é uma consequência. Sempre que a gente estiver trabalhando no corpo, a gente vai estar trabalhando na consequência. Se quiser trabalhar na causa, é no espírito. Mas
cada qual no seu local. A medicina material trata do corpo, a medicina espiritual trata da alma, sendo que a medicina espiritual, claro que também vai tratar do corpo, por esse ser uma consequência do procedimento e do comportamento da alma. Para clarear bem, que às vezes a gente ainda mistura isso, a gente faz uma comparação simples. O espírito é o motorista, é o condutor, o corpo é o carro. Então, quando está com problema no carro, tu leva ele no mecânico, no lanterneiro, no eletricista, e eles vão resolver o problema do carro. Mas quando o motorista é barbeiro, tu tem que levar ele para a autoescola e educar ele. São duas coisas completamente diferentes. E a gente entende bem isso quando André Luiz chega no plano espiritual, encarnação dele como médico, a gente sabe que o nome André Luiz é um nome fictício, e ele, depois de passar por uma época de sofrimento, chegou ao nosso lar, e quando já estava dentro do trabalho, já estava bem equilibrado, foi trabalhar nas câmaras de retificação. E ele lá, na inocência dele, naquela época, achando que ia trabalhar com os conhecimentos médicos dele. E quando ele chegou lá, se apresentou para o serviço, Narcisa pediu para ele limpar o chão lá, do vômito lá do espírito. Aí ele pegou, ficou assim, pô, mas eu queria ajudar mais e tal, argumentou. Em outras palavras, o que ela falou para ele foi o seguinte: meu amigo, tu entende é de consertar carro, tu não entende de instruir pilotos. Então daqui a pouco tu vai poder aprender isso. Aí fica bem claro a diferença entre uma coisa e outra. Por isso que a pessoa que está num tratamento de passes, a gente sempre orienta, não deixa de ir ao médico. Continua indo no médico, que ele vai orientar para você manter o carro intacto, lá o bem conservado. Mas frequenta, estuda, entende a doutrina espírita, que isso é que vai cuidar da alma. O passe é o meio termo, porque o passe trabalha com material mais sutil, com fluido, que vai atuar exatamente no intermediário entre o espírito e o corpo, que é o perispírito. E aí dá uma equilibrada, mas ajuda a gente a se equilibrar. Mas no fundo, o que vai dar consistência é isso que a gente está fazendo aqui, é o estudo e entender o que a doutrina espírita traz. Ah, mas isso é porque eu tenho que ser religioso? Não, não tem que ser religioso. A religião é um instrumento, é o meio que a gente tem para entender a lei que rege o universo. E é disso que o Espiritismo trata. A gente entender como as leis funcionam. E as leis têm as leis materiais, que a ciência material estuda, e as leis morais. Essa é a religião que traz para a gente. Por isso a importância dessas colocações aqui, que é esse item 8, ele já é o primeiro item daquela parte do Evangelho, que é instruções dos Espíritos, que são comunicações dos Espíritos que Kardec coloca sempre ao final do capítulo. E essa mensagem que a gente está estudando hoje é do Espírito Lázaro. E a condição desse texto que eu destaquei no início, que dá a ideia do que nós somos no início, e eu falei da importância do entendimento disso para várias coisas que a gente, várias resoluções que a gente toma no dia a dia. Isso é importante a gente entender também, porque o Espiritismo é um grupo, um agrupamento de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos que é para ser aplicado no dia a dia. Não é aquele negócio de que eu vou lá, sou religioso no dia que eu estou lá dentro, depois saio, sou outra pessoa. Não, o que a gente aprende aqui é para aplicar no dia a dia. E esse conceito aqui é importante porque a gente vê muitas pessoas hoje, e isso eu estou falando, claro que eu não vou dar detalhes do exemplo de como aconteceu, mas algo que aconteceu numa argumentação que aparentemente não tem nada a ver com esse ponto, se você falar assim, a lei de amor. Mas o conjunto de conhecimentos que está nesse trecho que eu li, ele resolve isso. E qual era o caso específico, o fato? Estava se discutindo liberdade sexual, um contexto que está sendo muito discutido hoje. E quando se fala em liberdade, é tipo assim, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que quero.
e com outras coisas assim mais radicais em termos de colocações, que hoje até liberar a família constituída entre um pai e uma filha, uma mãe e um filho, e vice-versa. O pessoal coloca essas ideias como se fosse algo assim, moderno, avançado. E aqui está exatamente dizendo aqui que isso nada mais é do que uma volta ao tempo da selvageria. Porque o argumento que se faz para essa liberdade toda é assim, mas os animais fazem sexo com qualquer um. Realmente, quando você estuda a lei de reprodução, a gente olha até isso. No reino animal, é claro que o homem é o topo do reino animal. Mas a gente, para diferenciar, fala que é o reino hominal. O reino animal, exatamente, os pais, quando os filhos crescem, não tem nenhuma ligação afetiva de família que o impedem de procriar com o filho. E é isso que acontece. Você tem uma cachorra que tem vários filhotes, tu geralmente dá, mas fica com um. Aí tu fica lá com o macho. Quando aquele macho cresce, ele vai acasalar com a mãe e vai ter lá, e você ainda continua com os filhotinhos e tal. E o argumento do jovem, era um jovem que estava argumentando isso, era esse. Mas os animais fazem isso. Exatamente, os animais. E o que diferencia um homem dos animais? É exatamente isso. É o sentimento, é o raciocínio. Aqui fica bem claro que ele fala assim, no início, e o homem no início, ele recém-saído do reino animal, só tem instinto, ele age por instinto. O instinto é característica do reino animal. E quando você fala em progresso, o que é o progresso? Como o espírito progride? É quando ele sobrepõe a espiritualidade dele, ele supera os instintos e a selvageria do reino animal. Então, quanto mais ele se afasta dessas características animais, mais ele se aproxima da condição angelical, da pureza da alma. E às vezes as pessoas confundem estado natural com estado de natureza. Aquilo ali faz parte do início do progresso. Tanto que nessa descrição, a paixão que vem após a época de instintos, ela é considerada no início um progresso. Por quê? Porque está despertando os sentimentos. Só que depois que o espírito avança mais um pouco e começa a usar a consciência, quando ele exagera nessa paixão, e a paixão deixa de ser dominada por ele e passa a dominar ele, aí vira um vício, vira uma vicissitude. Que é quando se fala que os espíritos definem muito bem para a gente ver, a paixão é o excesso que se acresce a qualquer sentimento. Sentimento de posse é lícito, direito de propriedade? Sim, mas quando você exagera, ele vira vicissitude. O amor, se bem que quando a gente fala amor, a gente distorce a palavra, e é isso que ele está falando aqui, o amor verdadeiro, mesmo nas nossas definições materiais, se você for olhar lá no dicionário, amor é querer o bem do outro. Mas quando nós falamos às vezes amor, a gente quer o outro, é posse. E quando você quer o bem do outro, é exatamente o amor que ele define aqui. Quando você ama o teu irmão, ama quem está em sofrimento, quem está em dificuldade, você vai ajudar. Então, esse é o amor que leva a esse progresso. E esse desprendimento, isso não é por decreto. Isso vai acontecer quando? Como consequência da evolução do indivíduo. Então, quanto mais ele entende essas coisas, ele vai se afastando desse ponto de origem, que são os sentimentos instintivos que ele coloca aqui. Ele fala que ele, mais avançado e corrompido, ele passa a ter sensações. Por que mais avançado? Mais avançado porque ele já está com consciência, ele desenvolveu
Porque no início ele está recém-saído do pensamento descontínuo. Então ele começa a ter consciência de si mesmo, se entender, reconhecer Deus, e daí ele vai aumentando a sua capacidade de entendimento pelas suas experiências, e aí ele vai começando a escolher, aí que ele se corrompe. Porque nós começamos a fazer escolhas, e ao invés de a gente escolher coisas que estão dentro da lei, a gente começa a escolher coisas que nos beneficiam materialmente. E aí nós vamos nos corrompendo. E depois ele fala assim, e mais instruído, depois mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado desse sentimento é o amor. Quer dizer, é a evolução do indivíduo numa condição geral, porque não é só a evolução, não é só intelectual, é a evolução intelectual e moral. Então, quando essa evolução é vertical, o indivíduo consegue, entendendo como funcionam as coisas, aplicar essa lei de amor com desprendimento. Mais abaixo, ele fala de uma coisa importante também, que é a questão de uma palavra que representa muito bem essa condição de amor, que é a reencarnação. Ele fala assim, por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino, ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado, seu patrimônio intelectual. Não é mais os suplícios que a ela o conduz, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Nesse caso, a reencarnação, quando ele fala aqui que faz parte do vocabulário divino, é outra palavra importante, porque ela representa exatamente isso. É a prova de amor de Deus sobre as suas criaturas. Não aquela condição de uma vida, um julgamento. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou tem a vida eterna ou vai sucumbir. Quando a reencarnação mostra para nós que nós vamos ter tantas oportunidades quanto necessárias para seguirmos o caminho do bem, ela é uma prova de amor. Aquele amor que perdoa, que incentiva e que, acima de tudo, educa. Ah, mas eu sofro. Sofro por consequência dos meus atos. E é aí que a figura que Jesus trouxe para nós, do Deus Pai, ela se faz presente. E que às vezes a gente esquece. Um pai que cumpre bem o seu papel, o amor, as atitudes dele referente ao amor, ele se reflete em várias vertentes. Ele educa, ele dá amor, mas é enérgico. Hoje, o que a gente está vendo nós estamos abdicando como espíritos de um mecanismo que a lei oferece para a gente, que é o esquecimento do passado, na primeira e segunda infância, ali mais amortecido, que o espírito só vai começar a se expressar livremente, tipo, mostrando que ele é na terceira, lá para a juventude, mas cada vez essa idade vai baixando mais. Antigamente a gente falava com 18 anos, mas 17, 16, 15, que o espírito que está reencarnando, mais experiente, ele vai tomando conta do corpo mais cedo. Enquanto ele não consegue se mostrar ou dominar o corpo, passar esse período de esquecimento passado para mostrar quem realmente ele é o momento da gente incutir novos hábitos nesses espíritos, que é o que nós chamamos de educação. Mas como Kardec, os espíritos falam no Evangelho, não é a educação do banco de escola. Essa é importante, mas essa a gente já cuida, porque a própria vida material nos obriga e a sociedade nos obriga a ter esse tipo de educação. Mas a educação moral, a que qualquer um pode dar,
que não depende de banco de colégio, não depende se eu sou branco, preto, cor de abóbora, amarelo, se eu sou rico, pobre, mais ou menos, se eu tenho acesso à escola ou não. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que nas áreas mais prejudicadas é da onde saem as pessoas com fibra moral mais forte. Nas áreas em que tem facilidade da vida material, que a gente vê grandes pessoas se desvirtuando. Por quê? Porque exatamente tem tudo material, mas não tem o mais importante para a educação, que é a energia, a preocupação em fazer com que aquela pessoa seja alguma coisa e não trabalhar para que ela tenha alguma coisa. É claro que ter é importante, mas não pode ser em primeiro lugar, não pode ser o primeiro objetivo. A lei de progresso, ela dá para a gente, é claro, é lícito você se esforçar para melhorar de vida, é claro. Mas, a partir do momento que se coloca o ter à frente do ser, você vai sempre priorizar isso e vai deixar para segundo plano exatamente o bem que a gente vai levar depois que morrer. Que é aquele tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que o ferrugem não faz sucumbir. Que é exatamente a formação moral. Então, essa observação é muito importante de os nossos filhos, ou todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade, ou aqueles, mesmo que nós temos alguma influência, é muito importante, nessa primeira e segunda infância, observar. Porque enquanto ele não coloca para fora o que ele vai mostrando a ponta do iceberg, as pontinhas do iceberg, que os espíritos falam que são as tendências. Observar as tendências. Por quê? Porque aquilo é uma alma velha. Não é uma alma criada junto com o corpo. Ela tem um histórico. E quando nós observamos essas tendências, exatamente para quê? Para a gente corrigir o que a gente observa ali, que esteja distante da lei, e reforçar os pontos fortes que tem ali. Porque é importante para isso também. E para isso é necessário ter disciplina, que é o básico da educação. Não existe nada que ande sem disciplina, nem na educação, nem no trabalho. É só nós olharmos para a nossa vida do dia a dia e sentir que sem disciplina nada ocorre. Então, é mais difícil às vezes, e aí são provas de amor, que todos nós que tivemos a oportunidade da paternidade ou maternidade nessa encarnação, lembrar daquela época das crianças pequenininhas, que às vezes você tinha que chegar até aí, não faz isso, porque fala, a criança não tem como entender naquela idade, e quando você faz isso, dói mais em você do que na criança. Mas é necessário fazer isso. Para quê? Para evitar futuros problemas. E quem trabalha na evangelização com jovens e crianças percebe isso. Que muitos dos jovens que a gente observa nas evangelizações, ou mesmo quem trabalha no magistério, nas salas de aula, aqueles que são mais agitadões, que são da turminha da bagunça, é um grito de socorro pedindo, não reconhecimento, mas pedindo, tipo, se importe comigo. São geralmente aqueles jovens e crianças que têm a impressão de que os responsáveis por ele não ligam para eles. Por quê? Porque não chama atenção de nada, não se preocupa com nada, delarga. O jovem sente isso, porque interiormente, instintivamente, aquele espírito tem a consciência de que aquele casal recebeu ele com a promessa de ajudá-lo nessa encarnação. E quando você não liga, aí é a confusão, né? Aí o cara pensa que amar é dar tudo. Quando, na visão da doutrina espírita, e de todo mundo que tem a consciência da educação, não é dar tudo, é dar-se.
se dar, se preocupar com o outro. E às vezes esses jovens que têm esse comportamento, na evangelização a gente vê que nada mais querem do que um limite. E se apegam a gente, e se apegam justamente quem trabalha com disciplina, que aparentemente afastaria eles, mas não, é o que traz eles para perto. É para o evangelizador que é mais disciplinador. Porque eles estão pedindo isso. E todos necessitam disso. Todos nós, como espíritos, independente de estar na infância ou não, a gente precisa de limites. Por quê? Porque a gente ainda está em evolução, ainda está em processo evolutivo. Então é muito importante a gente ter essa disciplina, ter um guia, andar com um manual de instruções. Até quando eu vou precisar de manual de instruções? Até eu saber andar sozinho. E isso, pelas condições próprias do nosso planeta, ainda é um pouco distante. Não é? Mas é uma situação assim importante para nós identificarmos, principalmente porque quando se fala da lei de amor, a gente tem que entender realmente o que é o amor. O amor, quando a gente está falando assim, querer o bem do outro, eu não vou, por exemplo, chamar a atenção do meu filho ou da minha filha, ou gritar com ele ou qualquer coisa, porque eu me senti ofendido. Porque a gente costuma fazer isso, né? A gente costuma demonstrar o filho ou a filha, os filhos, né? Quando a gente entende que ele ofendeu a nossa autoridade. E não quando ele fez alguma coisa de errado. Então fica com essa impressão. A gente acaba perdendo a razão quando a gente age assim no impulso. E vê que é interessante que quando a gente fala com raiva, porque uma coisa é você demonstrar com raiva ou com amor. Quando é que eu chamo a atenção com amor? Quando eu estou pensando em instruí-lo, quando eu estou pensando no bem dele. E com raiva é quando eu estou nessa birrazinha e achando que ele me ofendeu e... A criança sente a vibração. Às vezes ela chora com um grito desse que tu dá de raiva e não chora com uma palmada. Por quê? Porque é o que ela sente, é a vibração que chega até ela, e a vibração de ódio é braba. Na hora da raiva ali, o outro sente que você está falando com raiva. Então, às vezes, não são nem as palavras, é o sentimento que está ali e está jogando em cima. E a lei também, a gente tem que ver, a lei é completa, é de justiça, amor e caridade. Então, às vezes, a gente pede sempre justiça, não é às vezes. Justiça a gente sabe sempre pedir, porque é um sentimento instintivo. Você não precisa ter instrução para se sentir injustiçado, e a gente reclama. Só que a gente só pede justiça para o outro, quando a gente é a vítima. Né? A gente, para nós, a gente quer sempre o quê? O amor e o perdão. Então a gente fala assim, desculpa, Deus, eu sou um espírito em evolução. Mas nós fazemos isso quando nós estamos pedindo para nós. Mas quando é para o outro, a gente quer a justiça. Para nós, a gente quer só a lei de amor. Mas a gente esquece que a lei também é de justiça. Então tem que aplicar isso em todos os casos. E quando a gente, esse amor que ele está falando, no sentido de você atingir, a cumprir essa lei de amor, a ponto de você se isentar de doenças, que é aquele trecho último que nós lemos aqui, quando ele fala que quando eu pratico isso, eu não vou ter problemas. Eu vou me estar isento dos problemas no corpo. Não vou ter nem angústia da alma, nem os problemas no corpo. Mas por quê? Porque o que traz a doença para nós, vamos separar a doença que ela é provocada por mau comportamento meu no mundo material, nas coisas materiais.
Eu como exageradamente, eu vou ter problema digestivo. Vou ter problema se eu não me alimento direito. Posso ter problema de açúcar no sangue, posso ter colesterol alto, posso ter um monte de coisas por hábito, mas são hábitos que eu tenho ali uma ação material envolvida. Só que tem algo muito pior do que isso, que são desequilíbrios causados pela minha maneira de ser. Por isso que a gente fala, nós cometemos erros diante da lei, os chamados pecados, por pensamento, palavras e atos. Isso que nós comentamos dos ataques materiais que nós fazemos, fazem parte dos atos. Mas por pensamento e palavras, são aquelas emissões. Porque como é que funciona? A gente tem que se entender. Eu sou um espírito que tem um corpo físico, que eu me uno molécula a molécula quando encarno, e tem um perispírito, um conjunto perispiritual que liga esse conjunto com o corpo, o espírito com o corpo. Então, o pensamento que eu emito, ele é matéria. Hoje a ciência já reconhece. Pensamento movimenta as partículas sutis de matéria. E tem, a doutrina espírita mostra lá na Gênesis, capítulo 14, quando estuda os fluidos, que cada pensamento, ele qualifica o fluido com características físico-químicas, materiais. Então, lá diz, os fluidos podem ser dulcificantes, quando os pensamentos são nobres, pensamentos de amor, adstringentes. Adstringente é quando, por exemplo, aqueles produtos que você joga no fogão quando está no forno cheio de gordura, a adstringência é aquilo, é extrair aquela sujeira. E que trazendo para a nossa área, quando passe dispersivo, você está ali emitindo fluidos adstringentes. Mesmo sem pensar nisso, mas você está pensando em limpar. Então você qualifica dessa maneira. Podem ser irritantes, quando você está perturbando o outro. Podem ser extremamente venenosos, quando a gente está querendo o mal do outro. Então, quando a gente faz isso, o primeiro a ser atingido somos nós. Então, olha só. O que eu estou jogando aqui? Isso vai influenciar o meu organismo. Então, pensamentos equilibrados, pensamentos de amor, sentimentos nobres, que um extremo está amor, vamos botar no outro ódio. Todos os pensamentos próximos, voltados para esse sentimento do amor, ele é como se eu estivesse jogando um medicamento. Já que a gente fala do carro fisiológico, é como se estivesse com óleo novo, circulando ali para a máquina funcionar bem. E esses fluidos, são esses fluidos que estão girando aqui. Quando eu quero o mal do outro, vivo reclamando da vida, sou hard, aquele ó dia, ó azar, raios e trovões em cima de mim, eu estou despejando fluidos viciosos aqui. A consequência é o quê? Vai estourar no corpo. Aonde? Se eu tenho tendência a ter dor de cabeça, enxaqueca, vai estourar aqui. Se eu tiver tendência a ter dores no estômago, vai estourar aqui. Se eu tiver alergia, vai me atacar a alergia. Dor no fígado, vai ser dor no fígado, e por aí vai. Exatamente por quê? Porque eu estou destruindo o funcionamento dessa máquina que nós temos aqui. Então, a partir do momento, por isso quando a gente vai assim, quem fica doente primeiro? É o espírito ou o corpo? É o espírito, então tem que tratar do espírito. Tratar primeiro do espírito, para a consequência ser uma saúde. Por isso que a medicina, mesmo os médicos que não são espíritas, pela observação dos fatos, eles já falam, não, olha, tenha bom humor, sorrir faz bem à saúde. Não fique triste. A tristeza traz problemas. Sim. Mas qual a alegria que a gente está falando? Não é você ter aquele sorriso de selfie. Tu está lá todo mocorongo, alguém chega, vamos tirar a selfie. Isso não é alegria. Isso é movimento de músculo.
A alegria vem de dentro para fora. Por que a alegria vai dar saúde? Ah, não, o pessoal de bom humor está sempre bem de saúde. É porque se aquilo ali é realmente um sentimento sincero, ele vai produzir fluidos bons circulando aqui. Então, a consequência é saúde. Não é porque eu ri. Rir faz bem? Ah, se tu ri por rir, o bem que vai fazer é que ele vai movimentar mais músculos do que quando você chora. O pessoal diz isso. Mas isso é mecânico. Tu está exercitando a máquina. Não é um sentimento íntimo, correto. Não espelha como você está realmente. Então, o que vai produzir, o pessoal troca a causa pelo efeito. O efeito pela causa, nesse caso. Porque só vou ter uma repercussão boa no meu corpo se eu realmente estiver alegre. E o sorriso é consequência de quem está alegre. E às vezes a pessoa está alegre e nem sorri. O cara está, vamos dizer assim, tirando as conclusões pelo aspecto mais externo. E não é isso. E não é isso. Então, quando a pessoa realmente tiver atingido esse sentimento de amor sincero, e que a gente se preocupe com o outro, a gente quer realmente ajudar, eu vou estar num estágio de equilíbrio que eu não vou ter mais as doenças. Por isso que num planeta em regeneração, você diminui muito esses casos. E a gente faz o contrário, né? Ah, não, eu estou sofrendo porque eu estou num planeta de provas e expiações. Não, é o contrário. Eu estou num planeta de provas e expiações porque eu ainda necessito sofrer. Eu trago uma bagagem lá de trás. Ah, eu vou para o planeta de regeneração. Não, só vai para um planeta de regeneração se você já tiver superado esse obstáculo. Então, pessoal, às vezes a gente fica esperando que a data tal, nosso planeta vai passar para planeta em regeneração. Não, vai passar só se a gente mudar o comportamento. Quando tiver 50% mais um, pelo menos, aí começa. Por isso é que os espíritos falam, essa transição começou há muito tempo, não é de agora. Nós estamos em processo de mudança de escala do planeta há muito tempo, pelo menos 4.000 anos aí. Que a partir do momento em que a gente começa as revelações para nós, o planeta realmente pode se modificar. Mas para isso, é a mesma coisa. A psicosfera do planeta é consequência dos habitantes dela. Então a gente tem que mudar cada um de nós para que o planeta passe de ano. E não ao contrário. E não ao contrário. Então são situações que a gente tem que prestar atenção. E também confundir o amor, que às vezes quando a gente fala amor, o amor é você ser todo melado. Não é isso. Quantas pessoas a gente vê quem tem mel na boca, mas tem fel no coração? É de boca para fora só. A coisa mais fácil que tem é a pessoa enganar a gente. É o que a gente fala, de garganta. Né? Falar, qualquer um fala. E não é, e a gente sente muito isso nos trabalhos de atendimento espiritual. Que os espíritos, eles percebem, mesmo os espíritos sofredores, ou mesmo aqueles que são espíritos inferiores, porque a gente não pode confundir as duas coisas, que a maioria dos espíritos que a gente recebe para ajudar são sofredores. E tem os inferiores, que são aqueles que a gente chama de os obsessores. Por isso que a gente não evita chamar as reuniões de desobsessão. A gente chama de atendimento a desencarnados. Então, os espíritos que estão ali, mesmo os que não têm grandes conhecimentos, eles percebem, para o espírito desencarnado, ele está percebendo que a gente irradia. Então, às vezes, está lá, meu irmão, o amor, não sei o quê. Aí o espírito olha para cada um e fala assim, olha, não está batendo o que você fala com o que eu estou sentindo aqui chegar em mim. Por quê? Porque ali não tem máscara. Por isso que os espíritos falam que a nossa psicosfera ela é o cartão de identidade no plano espiritual.
Porque não tem como tu enganar com verniz social. Não tem. Não adianta você... Um rótulo bonito não qualifica o conteúdo. Não adianta vir com imagem ali. Então os espíritos percebem isso. E é isso que a gente tem em torno de nós, que é a psicosfera, e que atrai as companhias espirituais. Então, é por aí. É claro que se você... O ideal é você juntar o que eu penso com o que eu faço, né? O que eu acredito com o que eu coloco para fora. Seria o 100%, exemplificar realmente aquelas coisas que a gente fala. Mas a gente tem que entender isso também. Nós estamos em obra, né? Vamos dizer assim, nós estamos em evolução. Cada um de nós está num esforço de realmente um dia aplicar essa lei de amor na sua integralidade. Mas enquanto a gente não atinge esse nível, a gente tem que fazer o quê? O melhor que a gente puder. E ter até um pouco de paciência conosco mesmo, porque às vezes as pessoas desistem das coisas exatamente por não ter essa paciência consigo mesmo. Por isso que a gente fala assim, se você não se ama, tu não vai ser capaz de amar ninguém. Porque tem pessoas que são tão rígidas. E o Altivo, uma vez no estudo lá, ele causou um quiprocó danado no encontro de mediunidade que a gente estava tendo lá, quando ele falou que determinadas situações, tipo assim, quando você rejeita um trabalho, ou quando você não se expõe, não dá opinião, e o pessoal fala assim, não, porque eu fico na minha, sou humilde. Pô, ele falou um negócio que balançou muito a cabeça da gente. Ele falou assim, não, às vezes isso é orgulho. É orgulho de não se expor às críticas. E realmente, porque quem vem aqui falar está dando a cara a tapa. E esse negócio que ele colocou lá era em termos de mediunidade, que ele até explicou. Ele falou assim, ele na época tentava treinar pessoas para dar as mensagens no final da reunião. Eu disse, poxa, mas o pessoal fica com medo. Porque tu imagina, tu sentar lá diante, naquele salão grande, 300 e poucas pessoas ali, 400 na tua frente. Na hora de você dar uma mensagem, cada um está querendo, queria tanto que viesse o espírito tal, eu queria tanto ter notícia. Olha a pressão em cima do médium. Ele tem que ter uma disposição legal ali para se expor aquilo ali. E outra coisa, ele se expõe à crítica. Porque quando você está ali sendo instrumento de alguma coisa, tu está exposto à crítica de todo mundo. Então, às vezes, você se omite exatamente para quê? Para não estar exposto. Por isso que ele fala que nessas... Claro, não são todas as situações que isso significa orgulho. Mas quando você não se expõe para se livrar das críticas, é orgulho, porque você fala assim, não posso errar. E esse sentimento de não posso errar é orgulho, e atrapalha quando você entra numa de que, peraí, não vou, aí não tento, aí chama para um trabalho e tu não vai. Quando você vai para o trabalho, é exatamente os degraus que você tem que subir para você crescer. Porque ninguém está pronto, ninguém pode dar o que não tem. Então isso é um processo de aprendizado. E às vezes a gente evita isso para não se expor. E nesse caso, quando você se propõe, isso a gente antes de encarnar, a gente se propõe a isso. Mas o esquecimento do passado e a influência da vida material interfere nesse negócio todo. Que às vezes muita gente encarna cheio de propósito, cheio de planejamento. Mas a influência da vida material, entre você, o bem-estar material e eu estar no trabalho espiritual, às vezes eu estou optando pelo bem-estar material. Eu vou fazendo escolhas que muitas vezes me afastam daquele objetivo ao qual me propus antes de encarnar. Mas são escolhas, são livre-arbítrios. A gente não pode confundir planejamento com execução. Planejamento é intenção. A execução é o resultado do meu esforço. Até que hora vai mesmo, hein? 10, né? Tá. Então essa postura nossa
ela é, vamos dizer assim, ela dá a medida exata de qual o estágio de evolução que eu estou. Tem espíritos que estão na mesma condição nossa e superam aquilo ali. Por quê? Tem mais maturidade espiritual, tem mais experiência, aproveitaram melhor as condições. Mas até para isso é necessário que a gente tenha esse entendimento de falar assim, não, peraí, eu não posso dar 10 passos aqui, mas um eu posso dar. E não desistir. E não ficar naquela, não, isso é para Bezerra de Menezes, é para Dr. Hermes, é para Altivo. Não. Não interessa, eu não posso ficar olhando nem para cima nem para baixo. Porque se eu olhar para cima, eu vou ver uma distância muito grande e vou falar assim, caramba, isso eu não consigo. E não vou fazer porque acho que não consigo. E se eu olhar muito para baixo, eu vou olhar quem está pior do que eu e vou falar assim, eu não estou tão ruim assim. E não faz nada porque acha que não é necessário. E quando a gente tem que ter essa paciência, porque se a gente desenvolver essa paciência com a gente vai ter com o outro também. De entender a deficiência do outro, entender o limite do outro. Mas geralmente o que a gente faz? A gente faz o contrário. Quando é comigo, é que eu sou um espírito de evolução. Quando é com o outro, eu vou cheio de pedra para cima. Por isso que Jesus tem todos os exemplos. Né? Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, esse estado de consciência é que representa, nos atos de Jesus, a lei de amor, que ele praticava de uma maneira tão natural, mas por quê? Porque é o espírito que é. Hoje a gente sabe, pelas informações espíritas, o governador do planeta foi o espírito que estava presente desde a criação da Terra, é um co-criador em plano maior, então vê a estatura desse espírito. Então é o modelo que a gente tem. Estou com dúvida. Como é que Jesus faria? Isso não quer dizer que eu consiga fazer igual a ele, mas pelo menos eu tenho parâmetro. Jesus está muito distante. Pega alguém da nossa convivência, que a gente conviveu, vê os exemplos. A gente costuma muito ter a referência do altivo, não endeusando ele, mas alguém que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, de estar ali, e às vezes numa situação prática a gente fala assim, cara, como é que o altivo agiria nisso? Por quê? Porque a gente tem vários exemplos de como ele agiu. Então, é uma referência. Os modelos são para isso. Eu tenho fulano como modelo. Não quer dizer que eu seja igual a ele. Mas ele é o meu objetivo. É a referência que eu tenho para chegar até ali. E hoje, as referências da sociedade são tão pobres, tão ridículas. Claro, gosto não se discute, lamenta-se. Então tem pessoas que têm vergonha de falar que meu modelo é Jesus. Cara, se eu tenho vergonha de falar que meu modelo é simplesmente o espírito que governa o planeta, eu vou falar quem que é meu modelo? Então, é a referência que a gente tem. E a doutrina espírita está aí para isso. Para nós trazermos aquilo que Jesus tinha para falar e não falou, porque a gente não ia entender. Relembrar as coisas que ele falou e a gente esqueceu. E ainda esclarecer e detalhar tudo que ele falou. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Com o objetivo de quê? Com a intenção de quê? De trazer gente para dentro do espiritismo? Não. Sem proselitismo. Mas de dar a todos a oportunidade de entender melhor como a lei de Deus funciona. Entendendo melhor a lei, a gente tem mais condições de praticá-la. Praticando a lei, temos mais condições de ser felizes. Porque os espíritos falam isso para nós. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Mas na Terra eu posso ser felizão? Não, feliz 100%, como a felicidade é, não. Mas existe a felicidade relativa. A felicidade relativa, ela vai ter um valor desde que eu entenda o limite dela.
que num planeta de provas e expiações, meu amigo, tu não vai voar o tempo todo em céu de brigadeiro. Não tem como. Vai encarar chuvas e trovoadas. Por quê? Porque se eu estou aqui, é porque estou no cenário adequado, então não tem como passar por aqui sem ter problema. Mas esse entendimento, ele vai me dar suporte para passar por esse negócio todo. Exatamente nesse ponto que a gente fala, o amor cobre a multidão dos pecados. E se eu entender essa lei, eu vou sempre estar tranquilo e procurando buscar um suporte para passar por essas tempestades todas. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulo Nagai, por mais essa brilhante palestra. E vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que possam se posicionar. Assim, já preparados para recebermos das mãos dos médios, por intermédio dos nossos guias espirituais que sustentam essa casa, vamos fechar os olhos com o pensamento voltado ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos, por intermédio deste pensamento, permanecermos harmônicos e recebermos os fluidos e as energias que os nossos mestres, que os nossos médios transmitirão. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua licença para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Quando Jesus fala com Pedro, na verdade está falando para nós também. Para velar o Cristo é preciso fazer um grande esforço. Não é fácil. São raros que conseguem em uma existência. Jesus veio acordar os homens da terra, entender que a terra é só uma passagem. Vamos tentar estudar o Evangelho pelo menos 1 hora por dia, conversar com Deus, meditar e tentar avaliar a vida e ver se estamos dormindo ou se já acordamos. Jesus está tentando nos alertar para o progresso, para nos instruirmos e para trabalhar em sua seara e seguir o caminho da luz. Precisamos ficar atento se estamos mais apegados às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Porque sempre achamos tempo para festas, passeio com os amigos, corrida, academia, mas nunca conseguimos 1 hora para estudar o Evangelho de Jesus. Como ficaremos com a separação do joio e do trigo? De que lados nós ficaremos? Vejamos nosso comportamento. Estamos cuidando realmente do espírito ou só cuidamos do material? Quantos séculos ainda vamos levar para acordar? Jesus tem tanto amor e carinho por nós, por que não podemos retribuir um pouco desse amor? Quando acordaremos e vamos ouvi-lo, temos que nos esforçar, estudar o Evangelho de Jesus, trabalhar na caridade, mesmo que comece meia horinha por dia, depois vai aumentando. Vamos ajudar o próximo. Se Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai,
por que não podemos ir para uma melhor? Vamos ouvi-los, vamos segui-los, vamos guardar, não vamos ficar guardando esse amor dentro de nós, vamos espalhar o amor. Fiquem com Deus. Assim, já sentindo harmonizados, tendo recebido os fluidos e as energias que aqui viemos buscar, vamos agradecer a Deus, esse nosso Deus de amor, de bondade, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos pedir ao Pai para perdoar as nossas ofensas e não nos deixar cair em tentação, livrando-nos do mal. Mestre Jesus, querido irmão, mais uma vez, aqui estamos para te agradecer pela sua bênção, te agradecer pelas energias, agradecer os teus ensinamentos. Mas queremos agradecer também a toda a coluna de espíritos que fazem a sustentação desta casa. Agradecer à direção espiritual, ao Altivo Panfiro, por nos dar essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo, estudando a cada dia a doutrina espírita e nos aproximarmos do amor de Deus. Assim, felizes que estamos, pedimos a Ti, Jesus, que acompanhe a todos os irmãos que encontram-se presentes no retorno aos seus lares. Que eles possam ter e que todos nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana harmonizada. Assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a reunião pública desta quarta-feira. Graças a Deus.